Esse aqui, você sabe, é o Sol e o resto é os planetas. Vênus, Mercúrio, Sol e Marte. Um projeto criado há 7 anos nesta escola faz com que os alunos sejam os responsáveis pela biblioteca. Um jeito diferente de colocar as crianças em contato com a leitura. É que hoje vai ter eclipse total. Eclipse do Sol. Aqui, cada um tem a sua função. Minha função é cuidar da fila. Eu cuido das crianças e formo a fila. Arrumo os sapatos e cuido da hora. Eu tenho que arrumar os livros e cuidar da hora. Minha função é do caderninho. A atividade começa em sala de aula com a mediação da professora. Então hoje é um dia bem importante para todos nós, porque é o dia que nós vamos aonde? A biblioteca, muito bem. E antes de nós irmos para a biblioteca, nós temos o hábito de fazer a nossa indicação de livros, para que os nossos colegas também fiquem com vontade de ler aquele livro que a gente tanto gostou, né? A aluna Isabela, que é a aluna responsável pelo caderno de registros, vai agora registrar a entrega desses livros para que a gente possa, em seguida, fazer a indicação dele, tá bom? Aí você trouxe aqui a autorização de você? Então vamos observar aqui quais são os livros que tem aqui que nós mais lemos. Vamos ver. As Aranhas. Esse livro é bem procurado? É? E esse livro é um livro que tem textos informativos, muito bem. E agora a gente vai observar um livro aqui que é uma história contada, faz de contas, né? Deixa eu ver. Tem 2 autoras aqui, ó, que a gente tem comentado bastante. Vocês sabem falar o nome de alguma autora que a gente gosta de ler? Ruth Rocha. Quem leu o livro da Ruth Rocha? Você, Vitória. Ele tá aqui? Não. Na escola, os leitores vão ter acesso a livros esteticamente elaborados, autores consagrados pela crítica, e poderão afinar esse gosto, estabelecer relações intertextuais, poder complementar essa leitura com outras artes, relacionando esses sentidos. Berta Lúcia estuda o letramento literário na educação há cerca de 10 anos. Ela é mestre em letras e integrante do CELIGE, o Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil da Unesp de Presidente Prudente. Mas o que significa exatamente letramento literário? Seria uma relação com o texto literário. Não é somente ler o texto, mas apropriar-se dos sentidos do texto, fazer a construção do texto, os seus sentidos, a plurissignificação, e levar um leitor a ser proficiente a integrar-se a essa leitura e ler o texto. É um goleiro que ele participou de um campeonato, aí ele não conseguia agarrar. Aí teve uns dias que o pai dele foi treinando ele, aí ele foi um dia do campeonato na Copa, ele conseguiu agarrar todas as bolas. E qual é o nome do livro, Ramon? Agarra goleiro. Quem escreveu essa história? Quem escreveu esse livro foi Mariana Massarani. Eu gostei desse livro por causa que ele fala sobre os animais no circo. Após a preparação em sala de aula, é chegada a hora de cada criança desempenhar a sua função na biblioteca. A biblioteca é um espaço bastante importante, mas não pode se resumir a guardar livros ou a esconder os livros dentro de um determinado local para não serem estragados.
esses livros precisam estar expostos para os leitores, eles precisam emprestar esses livros, ler, manusear os materiais. Olhar o mundo para poder fazer o seu desenho. Quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos, né, a diretora Raquel também, nós tínhamos esta sala, que na realidade não é uma sala, é praticamente um corredor, como depósito de livros. Não funcionava a biblioteca. E também não tínhamos bibliotecários, é um cargo que não existe, né, na Secretaria da Educação. Mas havia um acervo maravilhoso aí dentro. Então, a gente, na necessidade de fazer a coisa funcionar, não tendo nenhum tipo de recurso, fomos para os alunos. Numa experiência anterior, né, em outras escolas, eu vejo assim, como um protagonismo, quer dizer, dividir com a criança a responsabilidade pelo espaço da escola é uma solução maravilhosa. A atividade é bastante interessante porque as crianças são agentes daquele sistema. A biblioteca funciona a partir deles, as leituras são feitas por eles, então eles vão cuidar desse espaço e vão aproveitar esses materiais para a leitura. As escolas têm recebido muitos livros e eles precisam ser lidos pelos alunos e criar uma comunidade de leitores. A partir do momento em que eles leem, eles começam a debater sobre esses textos, eles vão comentar com um colega, fazendo com que o outro sinta-se motivado a emprestar os livros. Por isso que os livros vão circulando, por isso que eles se tornam importantes nessa tarefa de cuidar, de organizar, de zelar por aquele espaço que é tão significativo para eles. Pensando que aquele espaço é importante, tudo que está ali é valorizado e o livro passa também a ter valor para eles. No texto Letramento Literário, uma proposta para a sala de aula, os autores Renata Junqueira de Souza e Rildo Cosson afirmam que são 7 as habilidades ou estratégias no ato de ler: conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese. Claro que, ao ler, todas essas habilidades são colocadas em ação sem uma ordem específica, mas ao ensinar o aluno tais mecanismos, o professor agirá didaticamente, explicando-os conforme surgem no decorrer da leitura do texto. Só para vocês poderem se localizar melhor, hoje a gente vai trabalhar com 2 histórias. O professor Eduardo utiliza as estratégias de leitura que falamos agora há pouco para auxiliar o trabalho de letramento literário com a sua turma de alunos. Essa historinha é do John Cieza e ele é um autor que ele gosta de modificar os contos de fada. O conhecimento prévio a gente procura trabalhar desde o início, porque o conhecimento prévio, a criança ela vai falar da história, qual o conhecimento que ela tem sobre aquela obra, sobre o livro, sobre o autor, sobre o assunto a ser estudado, sobre aquele personagem, se ela já ouviu falar. O que a gente sabe sobre a história dos 3 porquinhos? A casa cai. A casa cai. Que casa que cai? Dos dois. De quem? Quem é os dois? Quem é os dois? O primeiro porquinho é da palha. Que mais? Segunda da madeira. Segundo da madeira. Existem 3 tipos de conexão. Conexão texto-leitor, quando eu faço uma ligação do assunto que está sendo estudado no livro, sendo lido, com a minha vida. E o açúcar voava longe. Colocava o açúcar de novo no copo. E o açúcar voava longe. Fiquei sem o açúcar. E aí, alguma conexão? Pode falar, Bi. A gente também usa o açúcar para fazer bolo. Para fazer bolo? Quem a mamãe já fez um bolo bem gostoso? Conexão texto-texto é uma conexão que eu comparo com outros textos ou com outras músicas ou com outros filmes que eu assisti. Um porquinho era bem grandão, entrou num negócio de galinha,
Aí o lobo chamou as galinhas pra morar com ele. Aí depois o porquinho foi lá com ele, aí ele fez uma placa assim, escrita todos bem-vindos. Então essa é uma conexão texto-texto. A conexão texto-mundo, eu vou fazer uma conexão com fatos que estão acontecendo na minha sociedade, no bairro, fatos que eu estou vendo na televisão. Tive um azar, os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos. E acharam que a história daquele sujeito doente, pedindo açúcar emprestado, não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso, essa é a verdadeira história. Eu fui vítima de uma armação. Professor, na hora que ele falou repórter... Você está fazendo uma conexão com eles, né? Conexão texto-mundo. Texto-mundo. A visualização por observação, a criança ela vai prestar atenção no livro, na imagem, porque muitas vezes a história não fala com detalhes. Muitas vezes há detalhes no desenho que não há no texto. Então a criança ela precisa ler um texto e observar os desenhos do texto, porque o desenho ele complementa o texto. Vamos só prestar atenção na questão da visualização. Olha esse hambúrguer. É parecido com o que a gente come? Ele é grande, isso. E tem o quê? Coelhos. Só coelhos? Porcos. Olha, tem até um ratinho aqui. A inferência é muito gostosa porque a criança ela tem a oportunidade de dar as suas ideias, de falar o que ela acha que vai acontecer no texto. O lobo está precisando de açúcar para fazer um bolo para quem mesmo? Para fazer um bolo para a vovozinha. E aí, será que o porco vai emprestar? Não, vai. Será que o porco é o ruim dessa história? E também tem a sumarização, que ainda nós não chegamos lá, nós vamos partir aí ainda para trabalhar a sumarização. A sumarização é o fato de você contar uma história e a criança ela vai registrar essa história em tópicos. E a síntese ela vai elaborar um texto através desses tópicos. Por isso que é importante a literatura, porque a literatura vai incentivar essa produção textual. O professor contribui para que o aluno perceba como ele lê, como ele consegue compreender a leitura. Então o professor diz, nós estamos fazendo uma inferência, nós estamos fazendo uma pergunta ao texto, nós estamos estabelecendo uma relação intertextual, nós fizemos uma conexão entre o texto e o mundo em que ele vive, uma conexão entre o texto e um outro texto. Por isso é de fundamental importância essa mediação do professor, como ele pode ajudar o aluno a pensar o que acontece em sua mente quando está lendo. Eita! Vamos, artista! Eita, meu Deus do céu! Tem um recado aqui! A literatura é um caminho muito bom, porque a criança ela vai desenvolver essa parte de leitura. Quanto mais a criança lê, mais ela vai ajudar na sua escrita. E a leitura, como eu já falei, ela ajuda nessa questão do discurso. Às vezes a criança ela escreve bem, mas ela tem dificuldade para falar diante ao público. E a literatura vai ajudar nisso. Ela se expor, ela colocar melhor suas ideias. E ao aprender a colocar melhor suas ideias, na hora de escrever um texto, isso vai ajudar bastante. O bilhete diz assim, ó, o assassino está escondido dentro da caixa florida, os 3 porquinhos, tá? Vamos só ver. Deixa eu escolher uma pessoa para ser o primeiro a ver.